Bom dia, meus amados. Hoje é dia 30 de março de 2015. Aleluia, glória a Deus. Mais um dia nós estamos aqui. Deus, ele tem tanta coisa linda e a gente fica até sem saber por onde começar, né? De tanta coisa linda que o nosso bondoso Senhor e pastor traz para nós aqui a cada manhã. Mas eu vou falar rapidinho uma coisa aqui. Rapidinho, acho que eu peguei um vício de falar todo dia que eu vou falar algo rapidinho, no final eu termino falando muito. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, só Deus é soberano, só Deus é soberano. Essa é uma frase, é um título, né? É uma expressão que eu quero que vocês hoje deixem no seu coração no volume máximo. Eu creio que a maioria dos irmãos que estão escutando isso aqui comigo, eles sabem disso que a gente está falando. Mas se tem alguém aqui que ainda não sabe, a gente quer dizer nesse dia de hoje que só Deus é soberano. E eu vou contar para vocês uma coisa. Nós hoje vivemos no ano de 2015 num mundo completamente dominado pelos ricos. Eu outro dia vendo algumas coisas na internet, eu não sei se a informação é correta, mas se não é correta, é muito próximo disso. Dizem que os tais senhores do mundo, eles retêm 70% da riqueza do planeta Terra. E os outros 30% estão distribuídos nas nações, pelas nações afora. Aí a gente vê os bancos centrais, o Banco Mundial, diz que tem as famílias, né? As famílias que dominam o mundo, são os Rockefellers, Rothschilds e outros nomes. Hoje a gente tem ouvido falar da promoção dos Illuminati, a gente tem visto líderes, né, do governo se levantando cada dia mais e se fazendo ver cada dia mais. Hoje a gente vê aí o Vaticano, mais uma vez, ditando certas coisas, certas modas, né? O ecumenismo, o governo. Parece que o Papa atual ele está apoiando a ditadura que fala. Não, ou ele é contra o capitalismo. Tem algumas reportagens em giro na internet aí dessas coisas. E por aí vai, né? A gente vê os ricos cada dia mais ricos, a classe média alta, que até então era soberana em si mesmo, hoje está passando aperto e está sendo filtrado cada dia mais. Quem é muito rico continua rico, mas a classe média alta hoje não existe mais praticamente. Aquela que existe, ou parte dela ainda está boa, mas a maioria está passando já aperto para terminar o mês. Chegou a classe média, a classe baixa atingiram níveis maiores, mas estão sofrendo como escravos. Eu conheço muitas pessoas, mas vocês também, que para manter o estilo de vida que têm trabalhado como escravos, né? Então você vê às vezes uma pessoa que tem um carro na garagem ou até dois, paga a escola particular para filho, porque a escola pública já não presta, aí tem que pagar um plano de saúde, porque se não paga um plano de saúde acaba morrendo, não tem uma boa assistência, pode ficar realmente em situações muito complicadas. A mulher, né, em vez dela conseguir cuidar dos filhos e da casa, para segurar o nível de vida, ela tem que trabalhar fora, aí tem que pagar uma faxineira. Hoje a gente já não se contenta mais com um prato de arroz com feijão, batata e carne e tomate, a gente precisa ter uma Coca-Cola na mesa, ou então hoje a gente come uma coisa, amanhã não pode comer a mesma coisa porque é enjoativo. Se eu comer frango na segunda, na terça eu tenho que comer bife. Na quarta eu tenho que comer ovo, na quinta eu tenho que comer espaguete, na sexta-feira eu tenho que pegar do catálogo telefônico, né, um fast food, um self-service, alguém que me traga comida na porta da minha casa. Mas na sexta eu tenho que ir para o cinema, no sábado eu tenho que ir para o teatro, eu preciso fazer uma academia porque já não dá mais. Então, e aí a gente vê, né, aniversário do filho, já não posso comprar um sapato simples, mais bom, mas tem que comprar um sapato de marca, porque na escolinha as amiguinhas ou os amiguinhos usam tal coisa. E por aí vai, né? A gente está sendo empurrado a viver constreto na condição que o mundo oprime o homem. O mundo oprime o homem.
Eu cresci comendo tomate com batata e carne, de carne cozida na panela. Que o meu pai, quando comprava isso. Minha mãe depois foi fazer faxina para me fazer crescer, eu e a minha irmã. E nós crescemos comendo pão com manteiga de manhã e o básico necessário: arroz, feijão, carne. No domingo ela fazia macarronada, porque é uma coisa da cabeça dela. Mas um danoninho, chocolatinho, né? Essas coisas, um guaraná, uma Coca-Cola, raramente a gente via. Sapato era uma vez por ano que a gente tinha. Brinquedo, oi lá, talvez de vez em quando a gente ganhava, mas a gente cresceu satisfeita. As crianças hoje não. A criançada hoje quer tablet, quer PlayStation, quer console do Wii, quer não sei o quê. E os pais andam de cima para baixo como loucos, né, para manter esse nível de vida. E se chamam classe média alta, mas são escravos desse estilo de vida, não conseguem e não tem como andar para trás, né? Cortar gasto, a gente vê aí, mas se eu corto aquilo, eu não tô bem, se eu corto aquilo, não dá, aquilo faz falta. A gente está habituado a viver nesse mundo. Provavelmente você que está aqui comigo, eu mesma, né? Nós todos estamos já habituados num certo estilo de vida que é difícil pensar numa vida simples. E aí a gente vive assim, né? Tem a classe pobre, a classe miserável, a classe média alta, que está quase a mesma coisa praticamente. A diferença é que alguns têm mais do que os outros, mas o sufoco para chegar até o final do mês para todas as classes altas e médias altas são praticamente o mesmo. E termina com os ricos, né? Que são as pessoas que realmente não têm problema, né? Só sabem gastar, só sabem comprar, só sabem inventar moda todos os dias. E essa classe, a última, essa dos ricos e poderosos, pessoas que não sabem aonde enfiar o dinheiro que tem, se chamam os dominadores desse mundo. Mas e esse estilo de vida que elas levam, né, esse ritmo de vida que elas levam, fazem com que o orgulho delas cresçam de modo sobrenatural no coração. E elas se acham imbatíveis, invencíveis, se acham as pessoas mais importantes do mundo, as mais belas, nada vai me destruir, nada vai me abalar, né? Eu sou rico, eu sou bonito, eu sou jovem, eu tenho saúde, eu sou popular, eu estou na televisão, por exemplo, né? Ou eu sou governante, eu posso ditar regras, leis e mudar tantas coisas. Tem uma massa de pessoas que tem que fazer aquilo que eu decido, são os presidentes, né? Os governadores, até os xerifes, né? Para quem está nos Estados Unidos, enfim. E essa é a realidade. Então a gente vive hoje nesse nível. E a gente às vezes, né? Ontem eu comentei num vídeo sobre um filme de Hollywood, que Hollywood tá aclamando a cada dia mais os Illuminatis, o satanismo, né? Tá elevando essa imagem de que eles são fortes, eles são grandes, né? E existe duas classes de pessoas nesse mundo: os ricos e poderosos e o resto, vamos dizer assim. E eles se sentem os soberanos desse mundo. Mas Deus é soberano, só Deus é soberano. E eu falo para vocês em cima da onde eu me baseio para atestar e certificar que só Deus é soberano. Eu certifico isso aqui lá no livro de Isaías, glória a Deus, capítulo 5, do versículo 8 em diante. Eu vou ler com vocês, meus amados. Que diz assim: ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. Olha só se isso não lembra alguma coisa a nós, né? Para nós. E aí continua: o Senhor dos Exércitos me disse, no caso a Isaías, o Senhor do Exército falou isso para Isaías: sem dúvida, muitas casas ficarão abandonadas, as casas grandes e belas ficarão sem moradores. Uma vinha de 10 alqueires só produzirá um pote de vinho, um barril de semente só dará uma arroba de trigo. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até a noite, harpas, liras, tamborins, flautas e vinho. Há em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor.
A juventude, principalmente, a gente vê isso, né? Ou pessoas que se dizem tão independentes, vivem de festa em festa. Tem pessoas que começam realmente de manhãzinha já a beber o primeiro copo de uísque ou a primeira garrafa de cerveja e vai o resto do dia, né? E são pessoas que vivem na festa, né? Vivem fazendo churrasquinho hoje, amanhã. Não tô falando em todo mundo, tô colocando uma categoria de gente mundana, libertina, né? Que gosta de viver a vida gozando todas, até estourar. A Bíblia fala que essas pessoas não se importam com os atos do Senhor, inclusive coloca uma espécie de preposição, mas não se importam com o Senhor. O mais aqui, né, significa, quer dizer, essa pessoa faz todas essas coisas, levantam cedo para embebedar-se, se esquentam com vinho até a noite, harpas, liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor. Meus irmãos, o Senhor, ele tem seus atos, né? A gente vê que Deus, ele controla todas as coisas, ele guia todas as coisas, ele ainda está segurando a ira dele. Então a gente vê que ainda não teve uma guerra atômica a nível mundial para destruir tudo. A gente vê a graça comum de Deus nos homens, a gente vê ainda o sol que brilha, a gente vê ainda os campos, né, que produzem alimentos, os animais, os pastos, né? Isso são atos do Senhor também, mas essas pessoas vivem como se nada fosse, não enxergam, né? Como que Deus é lindo e preocupado com a humanidade, porque Deus, ele tem sustentado todos nós. Deus está sustentando o pecador, o ímpio, e sustentando o santo, o salvo, mas o sol brilha para todos igualmente. E aí continua: portanto, o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento, e a elite morrerá de fome e as multidões de sede. Agora, meus irmãos, o livro de Isaías, ele foi escrito principalmente numa época de exílio, né? A gente já falou sobre isso aqui, dos reis, são 4 reis que passaram ali por lá de Israel, Judá, e Isaías, ele recebeu muitas visões naquela época, né? E aqui, tudo dá a entender que o livro de Isaías, ele é escrito para o povo de Israel, para o povo de Judá, mas mano a mano que você lê, tem algumas afirmações aqui que não se referem só ao povo judeu, mas se referem ao mundo inteiro. Juiz entre as nações, tá? Então, quando fala aqui, portanto, no versículo 13, capítulo 5, portanto, o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento, essa frase, essa afirmativa, ela não se espelha só para o povo judeu que realmente foi para o exílio por falta de conhecimento. Eles se voltaram à idolatria, principalmente o povo de Israel voltou-se sempre para a idolatria e para as práticas dos povos pagãos. Mas hoje a gente vê o povo que se diz chamar povo de Deus também, por falta de conhecimento, ir para o exílio. A gente vê pessoas se perdendo, Deus deixando essas pessoas nas suas próprias paixões. E muitos que estão vivendo uma vida desgraçada porque se desviaram dos caminhos do Senhor. Glorifico a Deus que muita gente tem sido resgatada. E eu creio que Deus, ainda até o dia do arrebatamento, Ele vai procurar salvar essas pessoas, trazer essas pessoas de volta para Ele. Mas independente de qualquer coisa, a palavra diz que, portanto, o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. Exílio é quando uma pessoa é expulsa de uma determinada comunidade. No caso, a comunidade de Deus. No caso, a comunidade celestial, né? Então, em vez da pessoa manter a sua vida em sabedoria das coisas do Senhor, ela começa a aprender coisas erradas e ela acaba se afastando da comunidade celestial. Ela se afasta da salvação. Aquele que está caído, cuidado, né? Para que não perca a sua coroa. Se eu não me engano, a frase é esta. Mas a Bíblia fala sobre isso, que é possível que uma pessoa perca a sua coroa. Então, isso é um exílio, é quando você é quase que expulso, né, da determinada comunidade. A elite, olha, a palavra na minha Bíblia é exatamente esta: a elite morrerá de fome. Então, só o Senhor é soberano. Essas pessoas que hoje estão pisando na terra e se sentem os donos do mundo, a Bíblia fala que a elite morrerá de fome e as multidões de sede.
Sede da palavra, sede de vida, sede de saúde, tá? As multidões, porque são elas as governadas pela elite. Por isso, Sheol é o mesmo que é profundeza, sepultura, pó ou morte. Então, eu poderia dizer, por isso a morte aumenta o seu apetite e escancara a sua boca. Porque o salário do pecado é a morte, a Bíblia afirma isso. E aqui a gente vê que tudo está colegando-se uma coisa com a outra. Para dentro dele descerão o esplendor da cidade e a sua riqueza. Tudo que hoje se sente glorificado, tudo que hoje se sente imponente, tudo que hoje, né? Você vê, por exemplo, só um exemplo justo prático, as sedes dos bancos centrais nas cidades mais importantes no mundo afora. Né? Os plenados, né? Esses palácios onde hoje se reúnem os governantes do mundo, suas mansões, a gente vê aí, basta bater aqui na internet, no Google, né? Mansão dos ricos e famosos, casa de bilhões de dólares, né? Tem casa até com aeroporto dentro. Então são coisas realmente exageradas. A Bíblia diz que o esplendor da cidade é a sua riqueza, o seu barulho e os que se divertem, eles vão para as profundezas, porque a Bíblia diz que tudo que é perecível vai passar pelo fogo e só vai escapar as coisas não perecíveis. Exato. E o que não perece nessa terra é a santidade. São pessoas separadas para Deus. São pessoas que o próprio Deus ele vai salvar nas suas mãos do dia da sua ira. Glória a Deus por isso. Tudo o resto, todas as coisas que sobram são perecíveis. E a Bíblia diz, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajunteis tesouros no céu. Glória a Deus. Por isso o homem será abatido, a humanidade se curvará. Hoje a humanidade tem levantado o nariz para os céus. Literalmente existem pessoas e pessoas no mundo inteiro, me perdoem a expressão, mas é isso que está acontecendo, cuspindo no rosto de Deus. Se elas pudessem, pelo fato do orgulho, da prepotência, da altivez, né, desse ato de achar que são invencíveis e inabaláveis, elas levantam a cabeça e desafiam a Deus com blasfêmias. E a Bíblia fala que a humanidade se curvará, os arrogantes terão que baixar os olhos. Meus irmãos, quando uma pessoa tem que fazer uma coisa é porque ela reconhece que por mais que ela achava que não teria que fazer tal coisa, ela é convencida a ter que fazer quase que à força. E os arrogantes terão que baixar os olhos, mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em sua justiça. O Deus Santo se mostrará santo em sua retidão. Então, ovelhas pastarão ali como em sua própria pastagem, cordeiros comerão nas ruínas dos ricos. Ai dos que prendem a iniquidade com cordas de engano, e ao pecado com cordas de carroça, e dizem, que Deus apresse a realização da sua obra, para que a vejamos, que se cumpra os planos do Santo de Israel, para que o conheçamos. Sabe, a gente vê sempre injustiça, arrogância, prepotência, iniquidade, né? O iníquo é o pecador, é aquele que desafia a Deus. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luzes trevas. Meus amados, a gente vê hoje aí o cristianismo, vamos incluir aí o cristianismo, toda religião que se diz crer em Jesus como seu pilar principal. A maioria hoje está chamando as coisas boas de más e as coisas más de boas. Um exemplo simples, você tem que dar o seu dízimo, porque você vai ficar rico. E isso é chamar uma coisa boa de mal, né? É distorcer a palavra de Deus. É falar que você dando dízimo, você vai ficar rico. Isso é uma coisa má. Porque se você dá o dízimo, se você tem no teu coração essa bênção, né? De crer que o dízimo vai ser uma bênção no reino de Deus,
para colaborar com o reino de Deus e você dá o dízimo porque você colabora com a obra do Senhor. E você pensa nisso, eu estou dando dízimo não porque eu quero ficar rico, mas porque eu quero colaborar com aqueles que estão no campo, trabalhando para buscar o mais possível de almas, né? Então esse é o pensamento justo. Esse é o bom, mas não que eu vou pensar que eu vou dar dízimo para ganhar, eu vou comprar um carro novo, eu vou comprar uma casa nova, né? E tem pastores dizendo que isso é bom. Quer dizer, eles chamam o mal de bom e o bom de mal. Você tem que, na sua igreja, bater joelho para aquele santo, porque ele vai interceder de você diante de Deus. Isso é chamar o mal de bom. Ah, não tem nada a ver não. Se você tem a sua namorada e você, antes de casar com ela, você vai pra cama com ela, é bom, porque aí você fica mais atento a saber com quem você vai casar. É chamar o mal de bom. São as leis do Congresso, que são desgraçadas e malditas, mas têm sido corrompidas, chamadas de boas. Se a gente libera a droga, né? Vamos liberar a maconha, aí vocês vão ver como que tem gente que não vai usar mais, porque tudo que é livre as pessoas não compram. É chamar o mal de bom, né? Então aqui diz, ó, ai dos que chamam o mal bem e o bem mal, que fazem das trevas luz e luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Aqui nós estamos falando de gente arrogante e prepotente, e inteligentes em sua própria opinião, que não aceitam nenhum conselho, meus irmãos. Ai dos que são campeões e beber vinho. Hoje se vê a destruição causada pelo narcotráfico. Tudo por causa de dinheiro, são dispostos a tudo. Os vinhos dos dias de hoje não é só o álcool da garrafa da cerveja, da garrafa da cachaça, mas aqui a gente está falando de droga pesada também, porque no final todas elas causam o mesmo efeito. Talvez naqueles tempos já o discurso do vinho era uma coisa séria, mas nos dias de hoje a gente vê droga destruindo famílias inteiras e mestres em misturar bebidas dos que por suborno absorvem também do suborno absorvem o culpado. Aqui ó, mestre em misturar bebida, porque quanto mais se mistura pior fica, né? Então é tudo relacionado. Ai dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão. Raiz, meus amados, aqui no caso desses que fazem aí que, ai dos que por suborno absolvem o culpado, se vocês veem um juiz, né? Essas pessoas que têm um poder para absolver quem elas quiserem, elas têm raízes muito fortes. São as influências que elas têm. Ela conhece o político tal, ela conhece o contador tal, ela conhece mais pessoas importantes que juntas fazem uma rede e um sustenta o outro. Então eles fazem o que quer. Eles absolvem o culpado e condenam o inocente. Eles arrumam pessoas inocentes para ir para a cadeia no lugar do culpado por causa de suborno. O culpado fala, eu te dou tanto e você me livra. E o mundo continua nessa bagunça. A Bíblia diz que as raízes dessas pessoas vão apodrecer, porque Deus ele vai trazer às claras tudo que está oculto. E um dia a justiça vai prevalecer. Então essas raízes, né, de influência que essas pessoas têm vão cair por terra. Aleluia, em nome de Jesus. E as suas flores, como pó, serão levadas pelo vento. O que é a flor, mais ou menos, né? Basicamente, a flor é quase que a glória de uma planta. Quando você vê a flor, você vê a expressão da sua beleza. O fruto quase, né? É aquilo antes do fruto, né? A flor, o fruto ele vem da flor primeiro. Então aqui fala, né? Que vão ser levadas pelo vento, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por tudo isso, a ira do Senhor acendeu-se contra o seu povo e a ele levantou sua mão para os ferir. Os montes tremeram e os seus cadáveres estão como lixo nas ruas. E aí, meus amados, de só um detalhe, apesar disso tudo, a ira dele não se desviou. Sua mão continua erguida. Ele levanta uma bandeira convocando uma nação distante e assobia para um povo dos confins da terra. Aí vem eles rapidamente. Nenhum dos seus soldados se cansa nem tropeça, nenhum deles cochila nem dorme. Nenhum afrouxa o cinto, nenhum desamarra as correias da sandália.
As flechas deles estão afiadas, estão todos os seus arcos. Os cascos dos seus cavalos são duros como pedra, pode ser como um tanque de guerra nos dias de hoje, né? As rodas de seus carros são como um furacão. Você vê um helicóptero, né? Quando gira, tadinho, Isaías naquele tempo ele nem imaginava que alguém poderia voar. Então ele provavelmente ele teve a visão de um helicóptero ou coisa parecida. E aí ele fala, né? As rodas dos seus carros são como um furacão. O rugido deles é como o do leão. Você vê o helicóptero realmente fazer essa sensação. Rugem como leões ferozes. Rosnam enquanto se apoderam da presa e a arrastam, sem que ninguém possa livrá-la. Naquele dia rugirão sobre Judá como o rugir do mar. E se alguém olhar para a terra de Israel, verá trevas e aflição até a luz do dia. Será obscurecida pelas nuvens. Isso aqui seriam explosões e incêndios. Aqui nesse finalzinho, Deus ele está se referindo provavelmente à guerra de Gog e Magog. Provavelmente aqui Deus está se referindo às guerras de Gog e Magog, ou talvez até mesmo a do Armagedon. Mas isso aqui vai ser uma situação em que se encontrará o mundo inteiro, meus amados, porque os dias estão terminando. Deus ele está com a sua mão levantada, pronta para executar a sua ira nessa terra. E eu glorifico a Deus. Ontem eu falei uma coisa e hoje eu relembro aquilo que eu disse. Eu falei que se você vai lendo a Bíblia, né, você começa a ler a Bíblia, você vai encontrar determinadas afirmações do Gênesis até o Apocalipse. Em vários livros você vai estar encontrando sempre a mesma ideia, a mesma filosofia, porque a Bíblia diz que Deus é o mesmo hoje, ontem e sempre. Do mesmo jeito que Deus julgou no passado, Ele vai julgar no futuro. Porém tem uma diferença. Quando Deus se aproxima dos momentos finais, porque Deus é santo, e a Bíblia diz que Deus ele não suporta o mal, ele não pode olhar o mal, ele não suporta o pecado. O pecado é uma coisa que a Deus traz ira, a ponto que quando Deus nos deu a Jesus Cristo, ele puniu a Jesus Cristo com a morte, ele esmagou a Jesus Cristo com a sua ira. A Bíblia fala que ele teve prazer em esmagá-lo, porque ali foi pago o preço do pecado. Ali Deus ele descontou o pecado dos homens no seu Filho Jesus. Só que essa ira, infelizmente, meus amados, ela não foi suficiente para saldar a dívida de todos os homens na terra. Tanto é que a gente tem muitos homens hoje que continuam a praticar o mal e a voltar-se contra Deus e contra tudo aquilo que pertence a Deus. Não respeitam a glória de Deus, não dão valor à providência que Deus tem nos dado todos os dias e por aí vai. Então, meus amados, isso são coisas que estão para acontecer. Deus ele afirma sempre que só Ele é soberano. Tem gente achando que Deus não existe. Para um ser humano achar que Deus não existe, ele realmente tem que estar muito longe da realidade. Porque não tem como uma pessoa explicar a glória do mar, a glória dos astros, a glória de toda a criação, dos animais, das plantas, do ser humano, toda a complexidade física, química, biológica da vida. O controle das coisas, né? A exatidão de tudo. E essas pessoas continuam afirmando que Deus não existe. Mas só Deus é soberano. Vai chegar um dia que o ateu, né? E que as pessoas que misturam as coisas de Deus, chamando o que é bom de mal e o que é mal bom, essas pessoas vão ter que aceitar e vão ter que se dobrar diante do Deus, porque Ele é soberano. Meus irmãos, para concluir, eu digo a vocês que Deus, Ele ainda só não se manifestou em ira, porque o mundo não é digno da santidade de Deus. O mundo não é digno da santidade de Deus. Tanto é que ele só poderá se manifestar em ira nesse mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, nesse momento, aí sim, Deus vai fazer se ver, se vai fazer conhecer que Ele realmente existe. Deus, ele tá quietinho, ele tá calado, as coisas estão caminhando, o homem tá matando, o homem tá roubando, o homem tá fazendo todo tipo de pecado possível e impossível, tá aumentando o nível a cada dia, eles estão achando que o Deus deles é maior. Deus tá quietinho, porque o dia que Deus vai levantar a sua ira, meus amados, a coisa vai ficar feia. Eu estudei com vocês os 6 primeiros selos do Apocalipse, mas quando abre o 7º selo, isso está lá em Apocalipse, capítulo 6, eu não vou entrar no assunto não, porque senão eu vou ficar muito
alongada com esse discurso aqui. E Apocalipse, capítulo 6, ele fala dos 7 selos, né? Dos 7 selos que vão ser abertos. Eu gosto de falar que é os selos. Eles vão abrir os 7 selos. Nos primeiros 6 selos, a gente vai ver aí o surgimento dos cavaleiros. O cavalo branco, o cavalo preto, vermelho e amarelo, se eu não me engano. Mas a abertura do 7º selo, você vai ver lá no capítulo 8 de Apocalipse. E ali vai ser o selo que vai derramar a ira de Deus. A ira de Deus. Vai ser esse selo que vai liberar as trombetas. É o 7º selo que vai liberar as trombetas. Eu hoje não posso estudar isso com vocês porque eu vou mudar muito o assunto. E eu não quero fazer esse tipo de coisa aqui hoje. Mas eu só quero dizer para vocês, meus amados, minhas amadas, que só o Senhor é soberano. Só o Senhor é soberano. E se você tem consciência disso na sua vida, eu te peço em nome de Jesus que santifique a sua vida. O que é santificar a vida? É ler a Bíblia, é orar, é procurar andar em santidade. Se alguém se levanta contra você, você reage em mansidão, busca a direção de Deus. Tudo que você tem a fazer nos seus trabalhos, né? Às vezes você tem que trabalhar fora ou você é dona de casa. Faça o seu melhor para glorificar a Deus. Não deixe de ser justo. Procure sempre fazer a justiça em qualquer coisa, na coisa mais pequenininha e simples da sua atividade diária. Seja simples, seja justo. Caminhe em retidão diante dos olhos do Senhor. E quando você achar que no seu coração está subindo algum orgulho, algum sentimento contra Deus, clame ao Senhor por perdão. Faça um jejum, faça uma campanha de oração pessoal, meus irmãos. Mas porque só o Senhor é Deus. E o dia que Ele se manifestar na sua glória, o juízo vai ser tremendo, vai ser muito forte. E assim, meus amados, eu encerro essa palavra de hoje. Uma palavra curta, mas espero que uma palavra que possa ter atingido diretamente o coração de cada um de nós. Amém, meus amados? Ó, meu amado Senhor Jesus, eu te agradeço de todo o meu coração, porque mais uma vez no dia de hoje o Senhor trouxe-nos o pão de cada dia, o nosso pão espiritual, através da Tua palavra. O Senhor está nos sustentando e eu te agradeço, Pai amado. Eu repreendo todo espírito, meu Pai, que possa tentar vir contra nós, para que nós não tenhamos, ó meu Deus, a Tua lei no nosso coração. Todo espírito de engano, Pai, todo espírito de maldição caia por terra em nome de Jesus e que o Senhor possa nos conduzir, Pai, pelas Tuas veredas em segurança até o dia da nossa redenção, dia tal que nós não vamos mais precisar preocupar com o pecado, que nós não vamos mais ser sujos ou contaminados, que nada vai nos atingir, porque nós seremos com o Senhor para a eternidade. Mas enquanto a gente está nessa terra, Pai, fortaleça, sustenta, enche a nossa vida, porque nós precisamos de Ti. E assim, meu amado, meu querido, eu te agradeço por essa segunda-feira, que o Senhor possa estar cuidando de cada um de nós, meu Deus, e que durante essa semana o Senhor possa continuar trazendo esse trabalho maravilhoso avante, para que ele não cesse, meu Pai. E assim eu te agradeço no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, Jesus abençoe a todos.